Mariana Holanda, Folha de São Paulo. Boa tarde. Ministro, o leilão vai trazer 5 bi de investimentos em 10 anos, se eu não me engano, vai trazer uma perspectiva de gerar um PIB muito grande. O senhor comentou agora há pouco que não é uma questão política, mas eu queria saber do senhor primeiro se isso pode ajudar o presidente no ano que vem na eleição, durante a campanha eleitoral, já que a gente tem a perspectiva... Dá para ouvir? Fiz meio baixinho. Mas queria saber se tem essa perspectiva de ajudar na campanha eleitoral, uma vez que a gente espera que tenha 5G em todas as capitais no ano que vem. E a segunda pergunta, se eu puder aqui, o ministro Carreiro ele incluiu no relatório a obrigatoriedade da cobertura do 5G em todas as escolas. Foi uma coisa que o governo era contra a princípio. Queria saber se o senhor considera isso como uma derrota, como que o senhor vê essa mudança. Obrigada. Obrigado, Mariana. Primeiro que seria muito pequeno, né, para o nosso país, que a gente considerasse que a gente levar o 5G para todas as capitais do Brasil, para as 27 capitais, iria ajudar o presidente Bolsonaro. Então, nós não iríamos fazer política nunca, política pública, né? Porque nós temos eleições a cada 4 anos, então qualquer benefício que viesse para aquele que estivesse no poder, a oposição iria trabalhar contra e a gente ia ficar naquela política de o quanto pior, melhor. Então, eu vi que isso extrapolou essa disputa política, porque nós queremos o 5G funcionando no Brasil. Em relação às escolas, o leilão, o edital, contempla 100% das escolas. Nós, inclusive, elaboramos uma nota técnica, onde 72 mil escolas, das 85 mil escolas urbanas, apenas 6.900 não tinham internet e vão receber com leilão. E 72 mil das 85, mais de 80%, elas receberão o 5G standalone, que é o 5G da internet das coisas. As localidades abaixo de 600 habitantes, nós receberemos para as escolas rurais 7 mil receberão através dos investimentos do leilão, e as restantes a gente está levando via Wi-Fi Brasil. Nós já levamos para 10.500 escolas, e nós iremos levar para mais 14 mil. Então, o que é que aconteceu? Houve um pedido para que a gente colocasse, enumerasse e colocasse o nome das escolas no edital. Só que, para fazer isso, a Anatel entendeu que teria que voltar 8 meses atrás, retroceder, para que a gente pudesse colocar o nome das escolas. Ao mesmo tempo, veio a Comissão de Saúde que queria colocar o nome dos hospitais, o nome dos postos de saúde. Aí depois ia vir a Cultura para pedir para colocar o nome também dos museus. A gente ia ter um edital enorme. E a gente disse, se todas as localidades acima de 600 habitantes estão totalmente contempladas, e o 5G é fibra óptica, então todos estão contemplados. Aí fizemos um estudo onde a gente levantou o número das escolas, essas 72 mil escolas que receberão o 5G standalone, por exemplo, foi a nota técnica que a gente apresentou para a Comissão de Educação, mostrando que já existia, as escolas já estavam 100% inclusas. O ministro Carreiro, que fez um excelente trabalho junto com a nossa equipe, junto com a equipe da Anatel, com os técnicos da Anatel, ele conseguiu ainda mais recursos para as escolas. Ele trocou, por exemplo, ao invés de multas na faixa de 26, trocou por obrigações, onde as empresas de telecom elas vão fazer obrigações de quê? De investir mais em escolas. Então a gente vai poder, por exemplo, que eu estava falando no Wi-Fi Brasil, algumas cidades que a gente leva, algumas localidades remotas que a gente leva por satélite, a gente vai ter mais dinheiro para levar por fibra óptica. Algumas cidades que têm escola por cobre, a gente vai poder trocar por fibra óptica. Mas não significa que atendeu nenhuma escola a mais. Apenas foi um dinheiro a mais que nós teremos, né, que vai ficar carimbado
para qualquer multa que venha, vai se tornar uma obrigação investir em escolas. Então, realmente, a gente acolheu. Por quê? Porque essa determinação, tanto faz se determinação como recomendação, não precisa retroceder no edital. Ela estava numa faixa que não tinha tantas obrigações recomendadas, então a nossa equipe foi consultada, o Ministério das Comunicações foi consultado, a Anatel também, nós concordamos com essa ideia e aplaudimos a decisão do ministro Carreiro. Pedro Henrique Gomes, G1. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. Agora, com o edital praticamente aprovado no TCU após a vista e a Anatel fazendo as alterações, dá para dizer uma data em que o leilão provavelmente será realizado? Dá para cravar? Dá para dar uma estimativa de período? Obrigado pela sua pergunta. Então, eu não quero cravar o dia exato, mas após sair o leilão, após sair o edital do TCU, ele vai para a Anatel, que em torno de 7 dias publica o leilão, e nós teremos o leilão com 30 dias. Então, estamos falando aí, entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro. Então, no mais tardar outubro, nós teremos a realização do leilão. André Aneli, SBT. Boa tarde, ministro, secretário. O senhor conversou depois com algum membro do Tribunal de Contas da União para saber se o acórdão realmente pode ser publicado na semana que vem, ou se, apesar dessa votação expressiva com o pedido de vistas, poderia antecipar a tramitação do processo? Obrigado. André, eu ainda não entrei em contato com a equipe do ministro Carreiro. Acho que quem vai fazer isso é o secretário Arthur, que vai conversar com ele para saber esses detalhes. Entendeu? Eu ainda não tenho confirmação se o acórdão pode sair na semana que vem ou não, mas eu acredito, até como foi a votação de hoje, que eles vão vão publicar o acordo com a maior brevidade possível. Por fim, o último questionamento. Alexandre Leorati, Poder 360. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. Sobre essa questão da... Muito alto, rapaz. Sofro disso aí também. É complicado. Agora sim. Sobre essa questão das escolas públicas, teve uma discussão no TCU sobre se seria uma sugestão ou uma determinação no edital. Isso, na prática, muda de alguma forma o plano do governo para alcançar essas escolas públicas, dependendo de qual palavra entrar no edital final? Não, não muda. Até falei isso agora há pouco, tanto faz uma recomendação como uma determinação. O que o ministro Bruno levantou, acho que essa questão, junto com o ministro Alto, com o ministro Vital, ele disse que, se fosse uma recomendação, com certeza o Ministério das Comunicações, com a Anatel, iria implementar, que é quem faz a política pública. Mas, como eu disse, esse termo aí não altera, porque o nosso único temor, aí sim alteraria, se a gente tivesse que enumerar o nome das escolas ou alterar alguma coisa nesse sentido. Mas o que foi feito, abordado pelo ministro Carreiro, não tem problema nenhum. Inclusive, esse tema está totalmente resolvido. Como vier na semana que vem, a gente vai acolher, até porque foi muito bem feito o relatório, o ministro Carreiro, e essa recomendação em relação às escolas também foi muito boa, porque a gente conseguiu um recurso a mais, que a gente pudesse investir para fazer melhorias, tanto na troca do cobre por fibra ótica, como levar também para algumas escolas que estão recebendo internet de satélite e levar de fibra ótica. Então, o Ministério viu com muito bons olhos. Está encerrada esta coletiva. A todos, uma boa noite. Obrigado a todos.